Olá, pessoal! Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso da Adobe Photoshop, ofertado pelo PETCC no ano de 2023, segundo semestre. Então, para esse vídeo de introdução, eu pretendo ser bem rápida, então eu trouxe alguns tópicos sobre como você deve conseguir seguir com esse curso, se você é o que você procura, sobre a nossa plataforma de ensino. Trouxe também um pouquinho sobre a empresa Adobe, que é a dona do nosso software. Alguns recursos necessários que você vai precisar para conseguir seguir com um curso. Alguns softwares similares e, por fim, a nossa ementa. Nesse slide eu também deixei um link que leva para os nossos cursos remotos do PETCC, caso alguém tenha interesse. Então, já tem um curso sobre Google Drive, um sobre Trello, ou sobre Discord. Então, vale a pena você seguir esse link e dar uma olhadinha. Então, para iniciar, para quem é esse mini curso de Photoshop? Ele é voltado mais para as pessoas que querem iniciar ou aprimorar alguns conhecimentos de edições. Então, por exemplo, se você sabe como criar um arquivo, sabe mexer um pouquinho nas camadas, ok, beleza. Isso vai servir para você também aprimorar como fazer máscaras, como sobrepor camadas, dividir elas. E também para pessoas iniciantes, né? Que sabem o básico ou absolutamente nada. Então, esse curso é para vocês. Então, aqui na introdução também, quem é o PETCC? PETCC é uma sigla para Programa de Educação Tutorial de Ciência da Computação. Então, o curso de Ciência da Computação hoje ele é contemplado com o PETCC, que dá esse suporte, tutoria, para quando você não está bem em alguma disciplina, ou mini cursos extras que o curso pode estar nos dando, né? Então, é basicamente isso. Para quem ainda não conhece, eu recomendo muito para quem ou está iniciando no curso ou nunca ouviu falar. Se você tiver alguma dúvida, eles podem abrir algum tópico sobre uma disciplina que esteja um pouco difícil para os alunos. Então, conheçam o PETCC. Dito isso, também gostaria de me apresentar. Meu nome é Jordana Camargo. Hoje eu faço Ciência da Computação. Estou quase no finalzinho do curso. E eu vou estar lecionando essas aulas para vocês, né? E tudo que eu sei sobre Photoshop, eu aprendi por mim mesma, né? Olhando vídeos na internet, descobrindo, errando bastante, porque tudo que a gente aprende, ela vem com o erro e o acerto. E eu tenho 5 anos de experiência com design gráfico. Eu trabalhava com o Illustrator e com o Photoshop. Claro que não era um trabalho de carteira assinada, era mais freelancer, né? Eu trabalhava para algumas lojas online e eu vou estar aqui tentando transmitir esse conhecimento básico, assim, para quem quiser iniciar também nesse rumo ali do Photoshop. Então, um pouquinho mais sobre a plataforma de ensino, né? Você vai precisar ter acesso ao nosso Google Classroom, porque lá vão ser listadas as aulas, os vídeos, né? Os slides e também as nossas atividades. A gente vai liberar algumas atividadezinhas básicas, né? Sobre remoção de fundo ou mudar a corzinha de uma coisa, essas coisas, então, para você estar realizando e seguindo com o curso, evoluindo com o curso. Então, eu trouxe aqui também um pouco sobre a Adobe, né, que é a empresa hoje que vende o nosso software, Photoshop. Ela é uma empresa muito consolidada, provavelmente você já ouviu falar. Então, ela tem hoje mais de 200 aplicativos, que são basicamente serviços ou soluções para criação de conteúdo digital, experiência digital e gerenciamento de documentos. Então, aqui eu também listei 6 aplicativos, softwares que o pessoal conhece mais. Então, por exemplo, o Illustrator. O Illustrator ele é mais voltado para quem quer fazer uma ilustração vetorial. Então, se você precisa produzir uma logo
ou algo que precisa não pode ser estático como um PNG, porque quando você define um PNG, você está definindo o número de pixels na imagem, né? Ela é estática. Agora, quando você produz um SVG, ou seja, um vetor, ele é, vamos dizer, entre aspas, esticável até a escala que você quiser. Então, se você quiser fazer um outdoor com aquela logo, não vai ficar com problema de resolução, justamente porque a logo está em vetor. Então, é para isso que o Illustrator serve. Já o InDesign, ele tem tipo o mesmo propósito, mas eu pessoalmente não tenho muita experiência com ele, mas eu já ouvi coisas muito boas sobre o InDesign. A Adobe também vende o Premiere Pro, que é um aplicativo para edição de vídeo e áudio, então cortes de vídeo, alguns efeitos básicos, principalmente básicos, tá? ênfase nisso. Junção de áudio, essas coisinhas. Provavelmente em alguns desses vídeos desse curso eu vou estar tendo que usar o Premiere. After Effects. Agora o After Effects é um pouco mais avançado, porque você não quer só cortar o vídeo e juntar, você precisa fazer, por exemplo, uma intro com umas animações, uma coisinha assim. Então, o After Effects é perfeito para isso, porque ele é mais complexo e mais completo para esse tipo de coisa. Voltando um pouco para as fotos, né, a gente tem o Lightroom. O Lightroom é um aplicativo bem conhecido para o pessoal que gosta de editar fotos para o Instagram. Ele permite edição de cores, sombras em imagens. Também o pessoal que trabalha com fotografia usa muito para acabar podendo ver todas as fotografias e editar em massa elas. Então, o Lightroom é bem perfeito para isso. E, por fim, temos o nosso aplicativo foco do mini curso, que é o Photoshop, que ele é voltado para edição de imagens e gráficos rasterizados. O Photoshop hoje ele permite que você salve um GIF, ele permite que você edite o GIF, PNG, JPEG, SVG. Ele também trabalha um pouco com essa ilustração vetorial, mas ele é um pouco mais complexo, porque ele não é o objetivo dele não é isso, sabe? Então, passando para o próximo, a gente tem os recursos necessários. A minha máquina, especialmente, está com o sistema operacional do Windows 11. Ele não é absurdamente necessário, mas provavelmente você tem algumas versões do Photoshop que não vão ser compatíveis com o Windows 11. Então, se você tiver com um Windows inferior, provavelmente a gente vai ter um probleminha ali de versão. Mas as ferramentas que a gente vai ver, as ferramentas mais básicas, elas vão estar disponíveis em várias versões do Photoshop. Então, você também vai precisar de um plano Adobe, né? De preferência não, obrigatoriamente uma licença que inclui o Adobe Photoshop. No site da Adobe tem vários, eu já vou mostrar. E depois a instalação do Photoshop mesmo. Então, como obter o Photoshop? Então, a gente vai ter os planos do site oficial. Aqui tem o link, você pode acabar clicando e sendo redirecionado. A gente tem vários planos, né, para uso pessoal, empresas, estudantes e professores, escolas e universidades. Pode ser planos mensais ou um plano pré-pago anual que inclua o Photoshop. Então, a gente tem aqui uns softwares similares, porque caso você veja uma ferramenta, você pode até procurar como ela funciona em outro software, ou às vezes até o ícone da ferramenta é o mesmo, porque são ferramentas muito populares nesses de edição de projetos gráficos. Então, o CorelDRAW, que ele é também um software pago, ele é basicamente com o mesmo objetivo de Photoshop, então criação de logos, ilustrações, panfletos, folhetos, etc. A gente também tem o Figma, que ele tem o mesmo propósito do Photoshop, mas ele é amplo para o desenvolvimento. Por quê? Porque assim que você faz alguma coisinha no Figma, você pode estar extraindo o CSS dele. Então, prototipação de website, se você é
é um desenvolvedor front-end, o Figma é absolutamente perfeito para esse caso. Ele tem uma versão grátis, mas se você quiser trabalhar em grupo ou com algumas ferramentas mais avançadas, aí você tem que comprar uma licença. Nós temos também o Canva, que ele é voltado mais para edições mais sucintas, digamos assim, mas para iniciantes também. É um software com uma ampla gama de recursos grátis, também para criação de banners, panfletos, logos, etc. Ele é um pouco mais rápido, porque ele não tem tantas ferramentas, né? E é mais fácil para quem está aprendendo e mais se familiarizar, porque justamente ele é um pouco mais básico, né? A versão free. E a gente também tem a PixLR, eu não sei como falar o nome dele, mas ele também tem recursos free para uso pessoal, que abrange tanto os usuários experientes quanto os iniciantes. Ele é basicamente um Photoshop também, e ele tem o design em nuvem, né? Ou seja, você não precisa ter o projeto localmente na sua máquina. Quase todos eles têm hoje, o Photoshop também tem uma versão em nuvem, né? Que você tem que conectar a sua conta do iCloud, Creative Cloud, eu acho. O Figma também é design em nuvem, enfim. Por fim, a gente tem a ementa do nosso curso, então hoje a gente teve a introdução. Então, na próxima aula, a gente vai ver a interface inicial, então a gente vai se familiarizar com a interface do Photoshop, algumas janelinhas, e a gente vai criar o nosso primeiro arquivo. Então, quando a gente cria o nosso arquivo, vem umas outras questões, por exemplo, o padrão e as cores. Então, tipos de arquivos, PNG, JPEG e os padrões de cores preferenciais, dependendo do projeto no qual você está trabalhando. Já depois a gente vai ter as camadas, né? Como sobrepor as camadas, como elas funcionam. E com as camadas já vem meio que embutidos o sistema de máscaras. Então, camadas de ajuste, preenchimento e a máscara dessas camadas. Por fim, a gente vai estar vendo as ferramentas básicas de movimento, seleção, pincel, desenho. E no fim do curso, a gente pretende chegar numa manipulação de fotos e de texto, né, com todas essas ferramentas que a gente viu e com a sobreposição de camadas. Então, a gente pretende produzir um banner. Então, eu deixo aqui também alguma dúvida. Eu deixei o meu e-mail para quem quiser me contatar, tá no primeiro link. E no segundo link, o website do PETCC, caso alguém se interesse. Tem os integrantes lá. Eu atualmente não faço parte, então, como eu disse, eu vim ajudar a dar aula. E é mais ou menos isso, então. Até o próximo vídeo.